Pega a Visão do canal do Guerreiro. Nesse devocional eu quero compartilhar algo que nos fora ministrado ontem na nossa sede. É muito importante para você poder estar passando algo, você aprender, né? Você aprende e você ensina, né? E esse é o intuito a qual eu tenho o meu canal. Aquilo que eu vou aprendendo, não na maestria às vezes de quem está ministrando, mas pelo poder da palavra de Deus, eu repasso, que eu aprendo mais ensinando e peço a Deus que você aprenda alguma coisa também e aumente a tua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho a Bíblia como o meu manual, porque ali é o meu Criador falando comigo. Então não tem ninguém que conheça eu melhor do que o meu Criador, que é Deus. A maneira dele falar comigo é através da palavra de Deus. E ontem nos foi ministrado Jeremias 29, versículo 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O título desse devocional é Deus sempre sabe o que faz. Deus ele não perdeu o controle da tua vida. Nenhuma circunstância está fora do controle de Deus. Então, nós vivemos num mundo com os inimigos, né? Você pode, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados, potestades, hostes malignas. E existem categorias. Não é o tema, não é o tema desse devocional, mas você precisa compreender que existem categorias regionais, nacionais, territoriais, que atuam através das pessoas. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra essas hostes malignas do mal. E pessoas são usadas para manifestar essa autoridade do mal. Existem pessoas que manifestam a autoridade do bem e existem pessoas que manifestam a autoridade do mal. Então, o que mais incomoda o diabo não é a pessoa que o crente é a promessa que o crente tem. Nós temos uma promessa, né? O problema dele é a promessa que o Senhor nos mantém. E também tem algo que aconteceu na criação que não foi dado ao inimigo das nossas almas, o diabo. Na nossa criação, quando nós somos feitos, Deus deu uma porção que o diabo não tem, que é sermos imagem e semelhança dele. E essa imagem e semelhança dele implica em algo que o inimigo das nossas almas jamais vai ter. Porque na criação, você pode ver, eu já até falei sobre isso, na criação, Deus manifesta que é um ser que tem prazer. Ele falou, criou as terras, separou, viu isso que era bom, criou os animais terrestres, selvagens, viu isso que era bom, criou, então você vê que é um Deus que ele tem prazer, né, naquilo que agrada a ele. Criou o homem e viu que era muito bom. E quando ele fez o homem, ele deu essa porção de nós também temos prazer na vida, alegria, sentimentos numa alimentação, em vários aspectos. Deus nos deu prazer de viver. E o inimigo das nossas almas não tem. É por isso que muitas vezes nós somos chamados de templo do Espírito Santo. O inimigo chama as pessoas de cavalo. E nós desfrutamos dessa porção de ser imagem e semelhança de Deus. O inimigo não tem isso, então ele tem que incorporar uma pessoa, aí faz a pessoa com lascívia, com bebida, toda aquela baguncinha que a gente sabe que acontece, por conta de não ter esse atributo que Deus nos deu. E além do mais, o prazer de adorar, porque ele perdeu o posto de regente de uma grande adoração a Deus. E nós entramos como os adoradores. E Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso ele fica furioso. Não é nada pessoal. Ele quer pegar uma pessoa e envergonhá-la para apontar para Deus. Olha aí o que você criou. Então quando ele pega uma pessoa e leva para o mais baixo escalão, como a gente vê, infelizmente, eu trabalho com isso, eu sei o quanto é duro tirar, na Cracolândia, perdi um amigo recentemente, lutei com todas as forças, mas infelizmente... Então ele quer envergonhar a criação que foi colocada para adorar a Deus. Então quando ele se aposta de um território corruptível e faz a pessoa ir para o mais baixo escalão, se destruir nas drogas, na prostituição, na bebidice, a ponto de virar um morador de rua daquele mais baixo nível,
aponta para Deus. Olha aí a sua criação. Então a luta dele conosco também é contra Deus, por conta da rebelião que ele teve. Só que Deus fala bem claro para nós. Pois eu bem sei, você não foi projetado para ficar na mão do inimigo. Você foi projetado planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. E o trabalho do diabo é querer frustrar esse plano de Deus sobre a tua vida. Então, ninguém existe por acaso. Eu sempre bato nessa tecla. Você tem um propósito a ser realizado. E o propósito de Deus que incomoda o diabo. Porque você não é uma obra do acaso. Deus, como já falei várias vezes, você já assistiu alguns outros devocionais, como esse equipamento aqui da Apple. Quando o Steve Jobs criou isso daqui, ele criou com maneiras que seriam feitas, para que serviria. Aqui tem um texto, eu entro na internet. Ele criou com todas as funções, porque ele era o criador. E assim é você e eu. Deus se criou com várias funções, com algo específico para ser realizado dentro do propósito de Deus. E o diabo, ele não tem poder contra essa aliança que temos com Deus. Se você tem comportamentos de confiança na promessa, ele quer te fazer recuar. Porque quanto mais você conhece a promessa de Deus, mais você se aproxima ao propósito daquilo que ele tem a realizar através da sua vida. E não se engane que no meio do caminho, ele vai levantar problemas para tentar te parar. O diabo quer a todo custo que você perca. Todo tempo. Né? Mesmo sabendo que já é uma sentença declarada para ele, ele sabe que ele já perdeu essa batalha, profeticamente, pela eternidade ele já perdeu, ele já está condenado, mas ele quer levar um monte com ele. Lembre-se que no Getsemane ele estava ali, Jesus orando por 3 vezes, ele estava ali até naquele período da maior manifestação do propósito de Jesus Cristo como homem, ele estava lá atormentando. Então ele não desiste. O que nós precisamos é estarmos revestidos, como pela palavra de Deus, jejuando, orando, se afastando dos maus caminhos, saindo fora das rodas dos escarnecedores, para que nos ataque, ele não encontre brecha para vir atormentar a minha vida e a tua vida. E muitas vezes também acontece, como eu vou ler agora, como aconteceu com a vida de Jó. Um homem reto, íntegro, temente a Deus, e passou por uma prova a qual Deus quis nos trazer à tona, que é possível vencê-lo. Né? Nós vamos ver Jó, Jó capítulo 1, do 13 ao 19, só ataque. Uma sequência atrás da outra de perca, né? Foi uma sequência atrás da outra, né? Certo dia, versículo 3, certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio uma mensageira a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto, e deram sobre ele os sabeus e os tomaram, perdeu os bois e a jumenta. Passou mais um pouquinho, fogo caiu do céu, queimou as ovelhas e consumiu. Depois passou mais um pouquinho, pegou os camelos. Naquela época os camelos era como se fosse uma frota de caminhão, porque eles serviam para transporte, e Jó tinha uma frota enorme de camelos. Então ele era um homem muito rico também, por conta do transporte que ele proporcionava na época dele. É como se uma frota para você ter um comparativo, uma frota de caminhão fosse disseminada, e falisse aquele empresário do ramo de transporte. E ele tinha várias outras atividades, era um homem muito rico. E chegou até o ponto dos próprios filhos e filhas dele. E o inimigo ali afrontando para frustrar os propósitos de Deus na vida de Jó. E assim na minha vida, na tua vida. Só que Jó tem um comportamento maravilhoso. O diabo ele arriscou tudo para destruir Jó. Né? Porém, as atitudes de Jó frustraram o plano do diabo. Olha o que está escrito em Jó 1:20. Depois que ele ouviu todas essas notícias, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou. Aí, meu amigo, aí o diabo viu que a batalha não ia ser fácil não. Porque diante de toda aquela circunstância, todas aquelas percas, familiar, material, sentimental, o que significa rasgar? Ele vestia roupas caras, rasgar aquelas roupas, ele se humilhou, né? Ele se humilhou, rapou a cabeça, mais um sinal de que submissão a Deus, né? Lançando-se em terra, o adorou. Ai, que quebrou as pernas do inimigo.
Eu não sei que circunstâncias você tem passado na tua vida, eu não sei que maneira você está ouvindo esse devocional, se você já discerniu ou está passando por essa prova espiritual, porque também você tem que discernir. Tem prova, irmão, que não é espiritual. Eu estou trazendo um devocional, mas tenha conhecimento que tem prova que é a gente que se coloca nela. Por más atitudes, aí você vai pagar um preço também, Deus vai te libertar, vai te liberar, mas tem liberar perdão, acertar algumas coisas, mesmo, vamos supor, eu pego meu cartão de crédito, detono ele, gasto pra caramba, aí depois os cobradores vão vir, aí eu vou falar, ai Deus, o inimigo tá me atacando. Não tá me atacando não, irmão, eu não tive controle, gastei mais do que podia, agora eu vou ter que correr atrás para poder pagar. Então tem que discernir, pela palavra de Deus, o que é espiritual e o que é consequências de uma atitude que desencadeou algumas coisas. Então é muito importante, irmãos, né? Deus, ele não rejeita a nossa oração, né? Então nós temos que revista-se, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Pegue a ameaça do diabo e leve até Deus. Por isso que eu vou para a igreja, passo circunstâncias, passo situações. Ontem eu estava lá adorando, louvando a Deus, aprendi mais de Deus e acalmou a minha alma, porque eu também passo por circunstâncias cotidianamente. Eu fico imaginando, para finalizar, eu estou com um projeto desse tamanho aqui, irmão, passando desse tamanho assim, no sentido, para Deus não existe tamanho que eu digo em relação ao que a minha liderança está fazendo, né? Agora 25 de março vai lançar a nova rádio, a sede mundial, o trabalho que eu estou fazendo é pequeno, porque não existe profetas maiores e profetas menores, no sentido de quem é maior e quem é menor. Existe aquele que tem uma pequena história e aquele que tem uma grande história. Eu sou um dos profetas menores nesse tempo, mas não sou diferente de um profeta maior, porque eu também estou trabalhando para Deus. Mas imagina a proporção de ataque que a nossa liderança tem sofrendo, avançando com a obra de Deus. Em 100 anos, as Assembleias de Deus nunca tiveram uma rádio. E agora, 25 de março, vai lançar uma das rádios de maior potência. Então, irmão, o inimigo, você acha que o inimigo está feliz com isso? Saber que em mais lares a palavra de Deus vai chegar, o louvor, a meditação, o ensinamento. Então imagina a fúria contra a liderança. Por isso que ontem nós tivemos um grande período de oração, quase 1 hora de oração na nossa sede, e foi destituído em nossas congregações 1 hora de oração antes de cada culto. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é uma luta espiritual. O diabo derrotado, falido, ele quer ainda incomodar, mas ele é um derrotado. Se ele está te incomodando, busque a palavra de Deus, entre no jejum, entre na oração, tape as brechas daquilo que está atrapalhando, e a gente sabe aonde a gente precisa melhorar. Eu sei onde eu preciso melhorar, eu tenho certeza que você sabe. Aquilo que a gente faz que desagrada a Deus, porque Deus nos deu consciência. O animal não tem consciência, ele tem instinto, mas não, Deus, como somos imagem e semelhança de Deus, nós somos um ser pensante, no sentido de intelectual. E o Espírito Santo de Deus quer nos capacitar a compreender aquilo que Deus tem a realizar na minha vida. Ele quer tratar você, quer tratar eu, e depois trabalhar através de você e trabalhar através de mim, diante do propósito da criação que Deus te fez. Vou ler aqui para finalizar e deixar, guarda no teu coração essa palavra. Irmãos, toma hábito de um culto, alguma coisa, anota, irmão. Vai para o culto, pega eu às vezes anoto no celular, um caderninho, porque aí depois você continua meditando na palavra de Deus. O que eu falo, vai conferir na Bíblia. Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Pega a visão do canal do Guerreiro.